Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa terça-feira. Hoje, a leitura encontra-se em João, primeiro capítulo de João, versículos de número 32, 33 e 34. O versículo sugerido é o 33, mas leremos o 32, 33 e o 34, que nos dizem assim: E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Glórias a Deus. Pois bem, o tema dessa leitura é o Senhor Jesus que batiza no Espírito Santo. E faz todo sentido, né, irmãos? Ser o Senhor Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Faz todo sentido porque é o nome de Jesus quem traz toda a autoridade. É sempre importante lembrar que este vídeo é uma meditação sobre as leituras diárias da lição que será aplicada no próximo domingo. Nós não trabalhamos aqui com as lições de escola bíblica dominical. Trabalhamos com as leituras bíblicas de apoio que estarão sendo discutidas, que dão base para o estudo do próximo domingo, certo? Nós já tratamos esse assunto, se não me falha a memória, na primeira lição, quando nós falamos da pessoa do Espírito Santo e quando nós observamos acerca do seu papel, do papel desempenhado pelo Espírito Santo na obra da redenção. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai atuar por completo em todo o plano, né, desde o início do projeto da salvação, quanto o colocar o projeto em prática, na vida do Senhor Jesus e também na vida da igreja. Tudo isso, e nós discutimos sobre isso, que foi algo que eles entraram em acordo, as três pessoas entraram em acordo, Deus entrou em acordo e concordou que era o nome de Jesus quem deveria ser exaltado, era o nome de Jesus quem deveria ser apresentado, não porque Jesus precisasse, não que o Filho precisasse disso, mas porque nós precisamos. Nós precisamos porque esta é a resposta de Deus dada para nós, pecadores. Esta é a porta que Deus abriu para nós, pecadores, encontrarmos a salvação. Então, onde é que nós identificamos a salvação? Onde que a salvação é identificada para as nossas vidas? Na pessoa do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Em nome de Jesus nós alcançamos a salvação. Em nome de Jesus é nos entregue a salvação. Paulo vai escrever aos Filipenses e ele vai dizer o seguinte, Filipenses capítulo de número 2, os versículos 9, 10 e 11, Paulo diz o seguinte: Por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, qual é o nome que tem autoridade? Em que nome nós expulsamos os demônios? Em que nome nós clamamos aos céus? Qual o nome que nos dá autoridade e autorização de clamar a Deus, de buscar a face do Senhor? Qual o nome que nos permite adentrar o mundo espiritual? O nome do Senhor Jesus. É no nome do Senhor Jesus que todos os demônios se dobram. É o nome do Senhor Jesus quem precisa ser confessado. Aqueles que reconhecem o nome de Jesus e confessam o nome de Jesus, esses
são testemunhas de Deus e falam pelo Espírito Santo. Paulo já disse isso em diversos lugares. Uma forma de identificarmos quando os espíritos não são da parte de Deus é que eles não confessam o nome de Jesus. Então, irmãos, faz todo sentido que o batismo no Espírito Santo seja através do nome de Jesus. Faz todo sentido bíblico. Não é nada estranho. Faz todo sentido, através do nome de Jesus, recebermos o batismo do Espírito Santo. Então, sim, o nome do Senhor Jesus é quem nos abre a porta para receber tal graça e tal poder. Ainda, irmãos, meditando um pouco sobre o que o evangelista João disse, em Lucas capítulo 3, versículo 16, há ainda um outro elemento trazido a este cenário. Diz assim: respondeu João, versículo 16 do capítulo 3 de Lucas. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, a experiência do batismo com o Espírito Santo é nos apresentado aqui por João como uma experiência de fogo, uma experiência parecida com a experiência do fogo, uma experiência parecida com aquilo que nós conhecemos sobre o fogo. E o que nós conhecemos sobre o fogo? O que a ciência nos ensina sobre o fogo? O fogo é tido como um dos elementos, mas nós sabemos que o fogo, na verdade, ele é o resultado de alguns elementos. Nós precisamos de combustível e precisamos de calor, e isso vai gerar o fogo. Quem é o combustível, irmãos, para que aconteça o fogo, para que o fogo seja possível? E quem é aquele que vai gerar o calor para que esse fogo possa acontecer na vida do homem? Esse é o Senhor Jesus. Só é possível termos a experiência do batismo com fogo, batismo no Espírito Santo e com fogo, só é possível através do Senhor Jesus, porque é o Senhor Jesus quem transforma a nossa vida. É o Senhor Jesus quem transforma o nosso mundo. Quando nós observamos acerca do fogo, o conhecimento que nós temos é que o fogo transformou a vida humana de uma forma completa na face da terra. Antes do fogo, o homem não podia comer qualquer coisa. Antes do fogo, a alimentação do homem era limitada. As vestes do homem eram limitadas. O homem não podia ficar em qualquer lugar. Antes de conhecer e dominar o fogo, antes de ter o controle sobre o fogo, o homem não podia estar em qualquer lugar, o homem não podia comer qualquer coisa, o homem era limitado nas suas ferramentas, o homem era limitado nas suas atividades. O que tornou possível essa explosão de tecnologia dos nossos dias? O que tornou possível essa expansão tecnológica que nós experimentamos hoje? O que tornou possível tudo isso foi o descobrimento do fogo, foi o domínio sobre o fogo. Foi a partir do fogo que nós seres humanos, tivemos o domínio sobre a matéria, podemos cumprir aquilo que o nosso Deus ordenou lá no Gênesis, que domine sobre toda a face da terra. Esse domínio só nos foi possível depois que nós conhecemos e dominamos o fogo. Aí nós podemos forjar ferramentas, aí nós podemos forjar transportes. Mudou radicalmente a vida do ser humano na face da terra. Então, por que a Bíblia nos traz a observação, a presença do elemento do fogo no batismo com o Espírito Santo? Para que aconteça na minha vida, na sua vida, a mesma revolução que aconteceu na vida da humanidade, do homem físico. Para que na minha vida espiritual aconteça a mesma revolução. Qual revolução? A revolução da transformação. Sem
o Espírito Santo e o fogo na minha vida, a minha alimentação espiritual é limitada. Eu sou limitado para me alimentar. Sem o fogo espiritual, eu sou limitado para me vestir. Sem o fogo espiritual, eu sou limitado para habitar, para morar. Sem o fogo espiritual, eu sou limitado para me locomover. Eu vou ficar limitado no crescimento e na expansão espiritual que eu preciso experimentar. Sem o Espírito Santo, sem o batismo com o Espírito Santo e com o fogo, a nossa experiência espiritual, ela não está completa. Nós precisamos dessa experiência. Nós precisamos de passar por esse batismo. O batismo do fogo. O batismo do fogo transformador. O batismo do fogo que limpa. O batismo do fogo que purifica. O batismo do fogo que transforma. E transforma radicalmente. E nos torna em condições de poder servir a Deus e de atender os seus propósitos. O profeta Isaías vai estar todo choroso e lamentando-se no capítulo 6 do seu livro. E ele tem aquela visão magnífica, aquela visão maravilhosa. E ele clama porque ele acha que ele vai perecer, que ele vai morrer, que ele vai ser destruído pela presença de Deus. E desce um anjo e toma uma das brasas do altar e toca na boca dele. E diz: como isso tocou a tua boca, agora você foi purificado. Ali está um símbolo, irmãos, do batismo com o Espírito Santo. Ali está um símbolo daquilo que vai ser a experiência que vai transformar a nossa vida espiritual. Depois que nós experimentarmos essa experiência do fogo espiritual, depois que nós passarmos pela sarça do Espírito Santo, a nossa visão espiritual vai mudar. A nossa audição espiritual vai mudar. A nossa fala será diferente. O nosso comportamento vai mudar. Porque enquanto nós não tivermos essa experiência, ainda estamos limitados. Ainda não podemos ser tudo aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Tudo que Deus planejou para nós é que nós experimentássemos a totalidade do Espírito sobre as nossas vidas. O que Deus tem para a sua igreja não é apenas ficar trancado em cultos litúrgicos que se perdem, ou um grande show gospel dentro de uma casa fechada, onde os membros daquela igreja participam. Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para estarmos trancados. Nós fomos chamados para sermos enviados ao mundo. E para ser o transformador, o agente transformador deste mundo. O mundo que está perecendo sob o pecado, o mundo que está sofrendo sob o pecado, poder experimentar o que é esse poder catalisador desse combustível que somos nós, para esse calor que vem da parte de Deus e que incendeia a vida humana. O que os apóstolos experimentaram, o que os discípulos experimentaram no capítulo 2 de Atos foi exatamente isso. Corações prontos para receberem esse calor da parte de Deus. E acende-se uma chama na vida de cada um. Nós falávamos ontem sobre isso. Não apareceu uma fogueira, não apareceu um incêndio, apareceu uma pequena chama sobre cada um dos irmãos.
e todos foram cheios do Espírito Santo. Meu querido, esta semana é uma excelente semana para você buscar isso na presença de Deus. Sem desespero, sem pressa. Deus respeita quem você é, Deus respeita o seu tempo, Deus respeita o meu tempo. Mas busque-o, porque essa promessa é para você também. É para que você possa experimentar isso também. Amém? Deus te abençoe e que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz do nosso Senhor.